Mês de setembro, nós temos o Setembro Amarelo e vamos falar a respeito de saúde mental. Hoje nós vamos trazer o Ricardo Chaves para falar a respeito disso. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com o Ricardo Chaves, que é um especialista no assunto, né? Nós vamos falar a respeito de saúde mental nesse mês de setembro, Setembro Amarelo. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Aguinaldo. Prazer enorme estar aqui com vocês, programa tão relevante, Café Corporativo. E acho que é o mês da gente poder amplificar a voz aí nas questões das emoções, da saúde mental como um todo, principalmente vinculado ao contexto da vida profissional, né? Muito bom. O Ricardo, que é psicólogo e é especializado nesse mundo corporativo, ele transita por esse ambiente, o ambiente empresarial, o ambiente das empresas, dos colaboradores, dos empresários, vem hoje trazer aqui pra gente uma série de informações relevantes e importantes. Mas, Ricardo, vamos lá, fala para mim aí, esse mês, Setembro Amarelo, a gente fala muito a respeito de saúde mental. Obviamente que nós devemos falar sobre isso ao longo de todo o ano, de 100% do tempo, né? Porque as pessoas que têm problema, elas não escolhem mês para isso. Mas nesse mês de setembro, a gente aborda esse tema de uma forma mais temática, né? De uma forma mais enfática nas empresas também. Qual a importância disso? Bom, a gente pensando no Brasil, a gente tem alguns dados que são indicadores importantes que nos ajudam a entender a relevância desse tema. Como você falou muito bem, não só no mês de setembro, acho que o mês de setembro reúne essa força, essa mobilização, que tem a ver mais precisamente com o combate, né, a promoção da saúde mental e o combate do comportamento suicida. Infelizmente no Brasil a gente está com uma curva ascendente, né, do comportamento suicida, mas também abarca e acaba trazendo as questões de saúde mental de uma maneira mais geral. Então, se a gente for pensar nos desafios que a gente tem, eu iniciaria dizendo que a gente ainda sofre muito preconceito, e quando eu digo a gente, eu estou dizendo dos profissionais de saúde mental e a saúde mental como um todo, ainda sofre um preconceito por termos uma cultura que vincula isso à fraqueza de caráter, de personalidade, de frescura, de algo que está no controle da pessoa e que ela pode sair daquilo quando ela quiser, basta ela ter força de vontade. Então, essa popularização da saúde mental, ela, de um lado, ela é boa porque ela nos ajuda a dar capilaridade, né? A gente consegue chegar com mais facilidade com essa discussão dentro das famílias, dentro das empresas. Entretanto, ela também superficializa e, às vezes, até estigmatiza mais a pessoa. Então, a gente tem esse desafio ainda, é um desafio muito grande, a gente quebrar esses preconceitos e trazer esse tema não só a partir de dados, que é muito importante, mas também trazendo leveza para o cotidiano, né? Como a pessoa pode identificar e se cuidar, como um empresário pode identificar e se cuidar, pensando numa saúde integral. Ricardo, você acredita que as pessoas, quando elas são tratadas todas da mesma maneira, elas podem reagir de maneira diferente? Por exemplo, hoje a gente vê muita gente falando a respeito de alta performance para tudo quanto é lado. Se você quiser, você pode, porque isso, porque aquilo. Isso pode cair bem em mim e não cair bem em você, né? Faz sentido? Total. Olha só, o termo alta performance, que hoje está sendo muito usado no meio empresarial, no meio, nas empresas, até para a vida profissional, né? O profissional de alta performance. A alta performance ela foi trazida dos esportes, esse termo, né? Essa expressão. E a gente pode pensar, o esporte de alta performance, ele é sinônimo de saúde? Não necessariamente, né?
Praticamente não. Eu fui atleta até os 19 anos. Com 18 anos eu estava recebendo infiltração no pubis por conta de uma lesão. Porque o alto rendimento no esporte, ele leva o corpo para além dos seus limites. E o desgaste automaticamente, como você tem um carro que você está exigindo dele para além do limite dele a todo momento, o desgaste é muito maior. Quando a gente traz isso para a vida, esse conceito de alta performance, vinculado à profissão, ao trabalho, vai gerar o mesmo desgaste. A gente poderia falar de burnout aqui, mas não só de burnout, depressão, ansiedade, crise de pânico, até combinando com comportamentos autodestrutivos, como o uso de substâncias psicoativas, alcoolismo, entre outros, até o comportamento suicida. Então, e às vezes eu percebo que quando a pessoa ela tem uma intensidade de trabalho, e esse trabalho dá resultado, e ela vê o resultado voltando, então ela bate no peito e fala assim, não, é isso mesmo, eu sempre fui assim. Mas quando por alguma circunstância da vida ela leva um tropeço, e numa dessas investidas ela acaba não dando certo, e vem toda aquela carga negativa, né? Talvez ela não consiga reagir, né? Você trouxe uma coisa importante, Aguinaldo, porque assim, a gente vê muito nas redes sociais essa ideia de que você trabalha enquanto eles dormem, né? Se você trabalhar mais, se você se esforçar mais, tudo depende de você, você vai conseguir resultados extraordinários. Isso é muito sedutor do ponto de vista da ambição profissional. Entretanto, não é sustentável do ponto de vista da saúde mental. A longo prazo o prejuízo é maior do que o lucro. Não vou nem dizer a longo, a médio prazo, dependendo da intensidade com que a pessoa se lança a um projeto desse, se ela não consegue minimamente agregar a integralidade, eu falo de integralidade porque também a gente fala assim, pensa muito assim, a vida profissional e a vida pessoal são coisas separadas, a gente tem que encontrar um equilíbrio. A gente pensa e escuta muito isso quando as pessoas falam, eu estou cuidando da minha saúde mental. Tá, o que você está fazendo? Eu estou meditando, eu estou fazendo exercícios físicos, estou me alimentando melhor. Olha, todas essas coisas são importantes, mas isso não é saúde mental. Então, quando a pessoa é seduzida por esse discurso, né, de intensidade, ela inclusive cai nesse erro de achar que a vida pessoal e a vida profissional elas são coisas separadas e que esses elementos que eu citei vão ajudá-la a manter a sua saúde mental. Não, a saúde mental até é afetada pela alimentação, até é afetada pelo exercício físico. Se a gente pensar em saúde integral, todas essas coisas são fundamentais. Mas saúde mental não é exatamente isso. Até porque se a pessoa fica doente na sua vida pessoal, essa doença é levada para o trabalho, né? Exatamente. Então, eu acho interessante, eu sempre falo isso aqui no Café Corporativo, que muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele pede para o seu colaborador para não trazer problemas de casa para a empresa, mas ele pede para levar situações da empresa, trabalho para casa, né? Então, não dá para dividir, né? É impossível. O profissional e o pessoal habitam o mesmo corpo. Não existe uma chavinha, né? Pensa assim, eu passei o cartão na empresa. Tem aquele filme, né? A Ruptura, né? Não sei se você lembra daquele seriado, Ruptura, que falava justamente sobre isso, que o cara entrava, passava o cartão e ele não era mais ele, era outra pessoa. Tá, e não é assim, né? Do ponto de vista da saúde mental, não, é impossível isso. Inclusive, o outro lado também é importante, porque você citou algo incrível, né? Falando assim, não traga problemas da sua vida pessoal para a empresa. Mas se acontece alguma coisa na vida pessoal dele, por exemplo, a esposa ficou grávida, eles vão ter um filho, e isso motiva, essa motivação a gente quer aqui dentro da empresa. Então vem, tô vendo que você está mais produtivo, mais alegre. Pensa então, no seu filho, não é assim? Exatamente. Né? Então, na minha opinião, de tudo que eu já consegui estudar e buscar, é impossível a gente fazer essa cisão entre vida pessoal e vida profissional, entre, eu coloquei a digital aqui, já sou outra pessoa, eu não vou trazer as coisas que estão na minha casa e também não vou levar para casa as coisas que estão aqui. Isso é impossível. E normalmente, quem é mais penalizado, Aguinaldo, é a família. Por quê? Porque o profissional ele faz um esforço para encenar dentro da empresa que ele não está bem, com medo de retaliação, com medo de uma demissão. Entretanto, isso acaba desabando quando ele chega em casa. E aí acaba descontando na família ou nele mesmo, né, no seu próprio autocuidado, questões que muitas vezes estão vinculadas ao trabalho. Muito bom. Ricardo, a gente vai fazer um intervalo agora.
Vamos trazer a dica de segurança aqui do Pelegrino, do Grupo Ethics, e em seguida nós voltamos aqui com o segundo bloco do Café Corporativo. Então, até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a detecção de câmeras escondidas em casas de aluguel de veraneio. Várias são as denúncias ultimamente de residências alugadas para veraneio que possuem câmeras de espionagem em seus interiores, no intuito de acompanharem danos ao imóvel pelos locatários. Tal prática proibida, por conta de ser considerada crime, quando descoberta pelos usuários, devem ser registradas às autoridades policiais. Tais equipamentos de espionagem ficam disfarçados em acessórios da casa como relógios, abajures, rádio-relógios e tomadas. Existem narrativas de que hotéis também adotam tais práticas, devassando a privacidade de seus hóspedes. Atualmente, as microcâmeras Wi-Fi facilitam sua ocultação. Nossa dica de segurança de hoje é quando alugarem imóveis de alta rotatividade ou se hospedarem em hotéis, vistoriar todo o imóvel na captura desses equipamentos espiões. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o Ricardo Chaves, psicólogo e autor do livro Liderança no Divã. Ricardo, que já esteve aqui em outra oportunidade no Café Corporativo, hoje volta para falar a respeito de saúde mental. E nós falávamos aqui no primeiro bloco a respeito dessa impossibilidade de ser duas pessoas, né? De ser profissional e de ser o pai, a mãe, enfim, o cidadão comum, né? Ricardo, a gente fala muito a respeito de saúde mental pensando no colaborador. Então, existe toda uma campanha para incentivar as empresas a cuidarem dos seus colaboradores. Mas eu, empresário que sou, fui dono de empresa por muito tempo, empreguei muitas pessoas e tinha dia que eu chegava em casa extremamente transtornado, tenso, com muito problema na cabeça e não tinha ninguém cuidando de mim. Eu não tinha como ligar para o meu próprio RH e falar, olha, RH, eu não estou bem. Né? O empresário, muitas vezes, ele é um ser solitário. Ele é visto pela sociedade como se ele fosse um monstro, um explorador, mas não é bem assim, não. Ele é um cidadão comum, ele é um ser humano normal, que tem um pouco mais de apetite para apostar, para assumir risco, mas quando essa bola vai fora, ele recebe também uma carga emocional muito grande e eu vejo muitos empresários com problemas psicológicos. Como lidar com esse problema? Isso é um problema? Isso é um grande problema que a gente enfrenta no Brasil e você foi muito assertivo quando disse que muitas vezes a gente foca né, nas grandes empresas, em projetos de saúde mental para a vida profissional de quem está aí empregado em uma grande empresa e se esquece do empreendedor. No Brasil, uma grande parcela da economia depende dos empreendedores, mas a gente não vê produções nesse sentido. Bom, quando você fala do cuidado do empreendedor, eu acredito que é indispensável que eu cite que trabalho é projeto de vida e não sentença de morte. Inclusive está escrito no meu livro isso. E o que eu quero dizer quando eu afirmo isso? Que muitas vezes o empresário ele idealiza, ele sonha e ele investe, como você disse, ele sabe do risco, mas muitas vezes ele não consegue medir até onde ele pode ir e o quanto isso vai afetar a saúde emocional, a saúde mental dele. Acredito que é fundamental, quando a gente pensa na saúde mental de um empresário, ele compreender os seus limites emocionais.
ele realmente ser honesto, porque da mesma forma como a gente tem essa idealização de que o sucesso está se a gente fizer muito, se a gente trabalhar enquanto os outros dormirem, existe também essa idealização do empresário ter que ser forte o tempo todo, dele não mostrar as suas fraquezas. E é claro, ele não tem que ficar mostrando suas fraquezas para qualquer pessoa, mas ele tem, mais do que qualquer um na sua equipe, que buscar um cuidado profissional, uma psicoterapia, uma forma dele ter um espaço de escuta para suas próprias angústias, para que ele o ajude, o apoie na tomada de decisão. Seja as tomadas técnicas, mesmo do empreendimento dele, ou das tomadas de decisão emocionais, dele conseguir integrar o trabalho dele com a vida pessoal e não cindir os dois, mas integrar as duas coisas, porque, acredito, é um projeto de vida que ele está se dedicando. Então é fundamental que, primeiro, ele busque um apoio, um suporte, uma retaguarda profissional para que ele consiga lidar com as emoções que muitas vezes não estão planejadas lá. Você faz o planejamento estratégico mínimo da sua empresa e muitas vezes lá não está descrito como eu vou lidar com as emoções quando eu tiver uma frustração, quando eu tiver uma angústia, quando eu tiver crises decorrentes da minha escolha de empreender. Na maioria das vezes o empresário ele não conta que isso pode acontecer, né? Exatamente. Ele conta que se isso acontecer, ele se vira. É o romantismo de empreender. A gente idealiza algo e aquilo é um sonho, muitas vezes, da nossa vida. A gente vai ter mais autonomia. Tem algumas falsas ideias de que também, poxa, se eu for chefe de mim mesmo, se eu ter uma equipe, eu vou ter mais autonomia, mais liberdade. E a gente não conta com outras coisas. Quando você tem funcionários ali que dependem, né, do emprego que você está proporcionando, da organização financeira da própria família, e você percebe que você precisa demitir, que você precisa realocar as pessoas, isso traz uma angústia muito grande. Até porque você não tem como olhar para a cara daquela pessoa no dia seguinte, porque você vendeu um sonho para ela e de repente hoje esse sonho não acontece mais, né? Você sabe que quando eu me desliguei das escolas onde eu era proprietário, eu recebi alguns convites, né, para empreender em sociedade com outras pessoas, e eu me lembro de uma das conversas que eu tive com uma dessas propostas. Eu falei, olha, eu quero trabalhar com aquilo que me diverte. E o que me divertia naquele momento era estar num palco, fazer palestras, né, fazer isso aqui que eu estou fazendo hoje, né? Então eu sempre pensei, eu quero trabalhar com aquilo que me diverte. E, graças a Deus, hoje eu trabalho com aquilo que realmente me diverte. Mas talvez nem todo mundo possa, nem todo mundo consiga, né? Não tem diversão para todo mundo no mercado de trabalho assim. Quais as dicas, Ricardo? O que dá para o sujeito fazer para ele se tratar? Legal. Eu diria desse autocuidado, quando a gente pensa em saúde mental, eu digo que saúde mental está relacionado à expansão da consciência. O que é isso? Quando eu assumo que o que eu tenho aqui dentro é só uma parte de de um todo das minhas relações, dos meus projetos que eu tenho para o futuro, daquilo que eu vivi, escolhi no meu passado e que hoje eu estou vivendo, talvez até refém das minhas escolhas do passado. Então, quando eu falo de expansão da consciência, primeiro eu compreender que eu tenho limitações, que muitas coisas eu não vou conseguir fazer sozinho, que eu vou precisar de ajuda, e isso é fundamental. Vinculado à expansão da consciência vem a inteligência, eu diria a maturidade emocional. A gente pensa assim, quando a gente ouve inteligência emocional, muitas vezes preciso controlar as minhas emoções. Não, as emoções são parte de quem a gente é. Eu preciso aprender a ouvir as minhas emoções, interpretá-las para controlar as minhas reações, é diferente. Eu controlo reação, não a emoção, não o sentimento, Porque toda hora que a gente quer controlar as emoções, a gente se culpa mais, e culpa é tóxico para qualquer pessoa, afeta a saúde mental, porque muitas vezes você simplesmente sente. Você sente raiva, você sente tristeza, você sente rancor, você sente inveja. Quando eu não assumo essas coisas, eu estou trazendo toxinas aí emocionais que vão afetar a minha relação com as pessoas. Automaticamente vai afetar a minha saúde mental. Então essa maturidade emocional de eu poder ouvir as minhas emoções, interpretá-las, aprender a ouvir, porque as emoções são quase como um idioma que a gente precisa aprender novo, não é? O que isso quer dizer sobre mim? Vamos fazer mais um intervalinho?
E a gente volta daqui a pouco para a gente recomeçar, para a gente entender como que nós podemos recomeçar e dar a dica final aqui do Café Corporativo de hoje. Vamos conhecer aqui Espaço Dona Anice e EGE Soluções. EGE Soluções. Engenharia, tecnologia e automação industrial para uma indústria mais eficiente e sustentável, com foco na redução de desperdícios. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Ricardo Chaves. E aí eu te pergunto, Ricardo, pessoa que já está num momento conflituoso da vida, como é que ela recomeça? Primeiro, reconhecendo seus limites. Eu digo que resiliência é a arte de recomeçar cada vez mais preparado. Acho que a coisa mais difícil quando a gente precisa recomeçar é voltar a sonhar com as coisas que não deram certo. Então, primeiro, reconheça os seus limites. Segundo, peça apoio. Busque o que a gente chama de uma rede de apoio, uma retaguarda com pessoas que podem nos apoiar quando os momentos emocionais não forem favoráveis para a gente avançar, para a gente se desenvolver. Se a gente tem pessoas ao nosso lado nos apoiando, sejam profissionais ou realmente colegas que podem nos dar esse suporte, e a gente tem essa capacidade de reconhecer nossos limites, a gente já avança muito. Muito bom, Ricardo. Ricardo, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Sempre um prazer receber você aqui. A próxima vez que você vier, traz a Branca junto, né? Para quem não conhece, Branca Barão é a esposa do Ricardo. É um casal muito querido aqui e espero que eles possam estar aqui no café com a gente novamente, comigo e com você. Ricardo, enquanto você não volta, a gente vai se despedindo do público em casa e dizendo, olha, cuide sim de você, tá? Você talvez seja, em algum momento assim, deixe de lado o maior patrimônio que você tem, que é a sua saúde. Café Corporativo fica por aqui, você em casa vá acessar o nosso acervo de mais de 300 programas que nós temos também no youtube.com.br/Café Corporativo, essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Anice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.
Franz Alimentos, um empório com carnes, espumantes, queijos, vinhos e cervejas. Cervejas são centenas para você escolher e com certeza tem aquela que vai atender ao seu paladar de exigência. Convidamos você e seus amigos para conhecer o que muitos já têm orgulho em poder dizer: eu conheço e é muito bom. Comemore! Se você se interessa por temas corporativos, por atitude, carreira, desenvolvimento humano, vem acompanhar com a gente também o Café Corporativo toda terça-feira, 21 horas, aqui no canal 25 e 525. Olha, você também pode acompanhar as reprises ao longo da semana toda, em vários horários no dia. O Café promete ser essa universidade em sua tela.